Fala galera, chegando o podcast New Play número 69. E hoje, antes de apresentar para vocês a minha convidada aqui, que vai bater um papo bem bacana com a gente, só um recadinho para a galera que curte os vídeos, né, que eu coloco também no canal, os vídeos do Planet Coaster, do Roller Coaster, né, mostrando montanha-russa, mostrando rides que tinha no Play Center, Hopi Hari, que tem lá no mundo afora. Eu não parei de colocar não, tá, galera? Vai continuar rolando os vídeos. É que assim, é só para de tudo um pouquinho, né? A galera que gosta mais de podcast, tem galera que gosta mais dos vídeos. Vai ter algumas visitas de parques também que eu vou realizar nos próximos meses aí. E também a gente vai soltando aos poucos, mas tem muita coisa bacana para vir aí, por aí, muitos podcasts, né? Então, assim, hoje eu quero agradecer muito a participação da Marcinha Cristina, que vai bater um papo com a gente. Ela era visitante do Play Center. Marcinha, ótimo dia e obrigado por participar. Obrigada a você pela oportunidade. Bacana. Bem bacana estar aqui. Bem feliz, né, de falar desse lugar tão especial que era o Play Center. Certo. Play Center deixou muitas saudades, né, pra gente. A galera que foi brincar, tanto a galera que trabalhou, nunca esquece, né? Então, tem história, né? Então, Com assim, certeza. para iniciar, né, igual eu faço com todo mundo, né? Vou perguntar, Marcinha, qual foi o seu início lá no parque? Conta pra gente como é que foi o seu início. Primeira vez que você pisou no Play Center, que ano que foi, como foi? Conta pra galera aí, vamos lá. Sim, o Play Center faz parte da minha história, desde a infância, adolescência até hoje, né, do meu trabalho. Eu conheci o Play Center porque meu pai trabalhava em uma indústria metalúrgica e a indústria levava os funcionários, né? E aí a minha infância era aquele sonho, Play Center, aquela coisa maravilhosa de conhecer, era muito bacana. E depois da adolescência eu trabalhei nessa empresa e aí eu ia com as amigas, né? Aquela coisa de adolescente, turma de amigas, ficar na fila e fazer barulho, né? Para conseguir ficar mais tempo no brinquedo. Cada brinquedo que lançava era aquela coisa, aquela euforia. O cheirinho do ingresso, né? Era aquela coisa, era uma coisa tão especial, que a gente ficava ansioso, gente. Depois, né, saí da indústria, porque eu não tenho vocação para trabalhar na indústria, aí eu me tornei educadora e eu ia com os meus alunos, então era maravilhoso, era muito legal. Nossa, que bacana. E você lembra nessa época que você ia aí, bem no início, qual foi o primeiro brinquedo que você olhou assim e você foi brincar? Você lembra disso? Porque foi inesquecível. Vou falar que eu sou antiga, Nilson. Colosso. Eu me lembro do Colosso que anunciava na TV. E assim, a Eva, né, que era aquela boneca gigante, que nós entrávamos e ela estava grávida, e era um acontecimento, era uma coisa que é inesquecível mesmo. Olha o quanto foi importante para a educação, né? Porque ali você viu o corpo humano, você viu como que é o processo de gravidez. Era uma coisa incrível. Tinha aquele escorregador gigante, né? Tinha escorregador gigante. E o barco Viking é inesquecível também, né? Não tem igual o barco Viking do Play Center. Você sabia, sabe assim, eu esses dias até falei no episódio que, então, em 89, né, foi a primeira vez, né, com meu pai, tinha o quê, 12, acho que é mais ou menos isso, e já não tinha mais o Colosso, né, aí eu comecei a ver os vídeos mais tarde dele, e falei, meu, como eu queria estar nessa época aí, viu? Nossa, deve ser da hora, né, pensa, o Colosso, os dois topem, né? Era uma coisa assim inacreditável. Meus irmãos chegaram aí no Colosso, eu era criança, né? Não sou tão velha assim também. E eu via, assim, eu não podia ir no brinquedo, mas eu tenho essa imagem daquele brinquedo que virava. Era uma coisa assim, porque hoje em dia todo mundo tem acesso à internet, você consegue ver como funcionam os parques. Naquela época era tudo assim, era uma coisa que era um mundo à parte, era um mundo de sonhos mesmo, né? Era um mundo de sonhos mesmo, era um sonho.
e ao Play Center. Eu tive essa oportunidade, porque eu tinha uma infância, não era uma infância abastada, vamos dizer assim, né? Era bem humilde, mas como meu pai trabalhava nessa indústria, eu tive esse acesso ao parque, né? E ali era um sonho mesmo. E você ficava o dia todo ou chegava um momento assim que você ia embora? Você aproveitava até o final mesmo, até parar os brinquedos? Sim, era o dia todo, a empresa mandava ônibus fretado, alimentação, aquele quiosque daqui bom, com aquele sorvete maravilhoso, Nossa, tudo era maravilhoso, né? O valor que nós dávamos para aquilo tudo é uma coisa que eu não sei se as pessoas, a geração de agora tem noção do quanto era especial aquele momento, né? Era sim. especial demais, né? Eu imagino É, você ter o privilégio de trabalhar ali, naquele lugar de sonhos mesmo, né? você acredita, Marcinha, assim, na época que a gente está trabalhando lá, às vezes a gente não passa pela cabeça assim, putz, vai acabar um dia isso aqui. E ele passa, Imagino. era gostoso, né? Era gostoso trabalhar sem operar os brinquedos. Eu gostava muito, né? Não era nem pelo salário, nada. Eu gostava muito de fazer aquilo, sentir a vibração, né, da galera quando você puxava no microfone, né? Um grito, tudo. Mas assim, Sim, você, cara, na hora que você tá ali, você não imagina assim que vai passar muito rápido. E agora, né? Você vê que passou muito rápido, sabe? Tudo, muito entendeu? rápido assim, era muito especial. E assim, quando nós íamos as adolescentes, a gente ficava, ai, será que ele vai falar com a fila? Será que ele vai brincar com a fila? E assim, quando o operador brincava com a gente, falava, às vezes o brinquedo nem era tão legal, mas a gente queria ir de novo só para ter aquele momento de brincadeira, de tocar música Uhum. que nós gostávamos. O Barco Viking nós saímos e voltávamos na fila. O Splash, que a fila demorava muito, porque o Splash era dois por vez, quatro, né? Por Uhum. brinquedo. E aí Isso. demorava um pouco mais a fila, né? Porque quando o brinquedo era aquele que entrava bastante gente, então a fila andava rápido. E ficávamos horas na fila. O que é o Big Brother hoje, o pessoal ficar naquelas provas de resistência? A resistência era passar o dia ali no Play Center, era chuva, era sol, e a gente estava ali sorrindo e se divertindo. E era uma alegria. Ali não tinha essa coisa. Todos se viam como iguais, né? Aquela coisa de você se sentir importante, um dia de muito legal, muito bacana. Verdade. Por exemplo, o Boomerang, né, foi um dos que eu fiquei mais tempo. Tinha vezes que o parque estava lotado e ele chegava a ter 5 horas de fila, mano. 5 horas. É, eu Galera, enfrentei muita fila. Quando eu ia como professora, aí eu é, tinha o direito a não pegar fila, né? Tinha pulseirinha. Mas eu ia com meu ah, filho. Então, e ah, com os meus alunos, eu falava, não, eu não vou ficar entrando e eles aqui, eu vou ficar na fila. O legal é ficar na fila. E era é, legal, a gente se comunicava e tinha uma pessoa de outra cidade na fila, e você conversava, e ficava horas ali que o tempo nem passava, com aquela mochila pesada nas costas, né? Com lanche, com tudo, e era uma delícia. E às vezes as pessoas falam, mas você ficava horas naquela fila para ir em brinquedo de alguns segundos. Era maravilhoso, só quem viveu essa sensação é que entende o quanto era maravilhoso aquele espaço. Faz parte de São Paulo, faz parte da nossa infância, da nossa adolescência, da nossa vida. Maravilhoso, inesquecível. a galera tá ouvindo aí, assistindo, é a época que a gente comia bastante quando ia lá ó, as excursões, porque os operadores, né, a maioria, né, os operadores que estão escutando aí, chegava nas crianças lá, dá uma bolacha aí, dá um doce, as crianças davam, entendeu? Era muito da hora. A gente É, fazia amizade, né, com o pessoal, com os operadores, e era aquela brincadeira, eles brincavam muito com a fila, essa interação, e até quando abriu o Hopi Hari, que foi aquela coisa, não tinha a mesma interação. Então, os adolescentes não se sentiam tão assim, porque era aquela música local, né, e não uhum. era como o Peace Center, que era a música da moda, era a música que eles gostavam, era aquela interação com a fila. Eu acho que faltou isso, né, no concorrente, porque o Play Center tinha isso, de ter essa ligação dos operadores, isso era muito legal, com a fila.
Então, é essa interação que era bacana, que era o diferencial do Play Center. E a questão de ter um brinquedo próximo do outro, né? Você saía, já ia para outra fila. Era uma coisa... A logística do Play Center era muito bacana. E era muito perto, né? Muito legal. A gente não sabe, Marcelo, a gente não conseguia entrar no comando ali e ficar quieto, meu, porque, cara, só se o cara tivesse, assim, com algum problema, sabe, muito grave, assim mesmo, porque ele tá pensando lá de fora, mas, meu, sentou ali no comando, por exemplo, Cataclismo é um exemplo, né, a cabine do Cataclismo, ninguém via quem tava lá dentro, né, porque ela tinha o vidro escuro, lembra? Vidro escuro, né? Sim, eu Aí adorava. você, meu, né? Então, aí a hora que era a hora do meu comando, colocava lá a disqueteira de CDs ali, aí, tipo, eu começava a falar as normas, né? Falar, durante o giro, se alguém passar mal, eu paro, esses negócios assim. Aí eu começava a falar, a pessoa que estava na frente ficava assim, tentando olhar, né? Cadê ele ali? Eu não consigo ver ele lá dentro, por causa do vidro. Mas não tinha como ficar parado, assim, né? Sem falar nada, sabe? Isso aí era nosso, sabe? De agitar, né? Então, É muito legal. E nós ficamos, quem que tá falando? Como será que ele é? Então, onde será que ele tá? E as meninas, as pessoas davam tchauzinho, tchau, brincando. Era muito legal, era um dia de alegria mesmo, de sim, diversão. Muito legal, era, era muito bacana mesmo. Ele era para sempre fez você. parte da minha vida. Aham, era para você esquecer os problemas. A hora que você entrou ali, esquece os problemas de fora um pouquinho, foca ali na adrenalina. Era isso, meu, entendeu? Sim, Porque, tinha até uma pô, psicóloga que trabalhava comigo que ela dizia isso, que às vezes a pessoa estava muito estressada e passava com ela, porque o programa que eu trabalhava para o jovem, nós tínhamos psicóloga e assistente social. E elas falavam, é um momento que você coloca para fora aquela adrenalina e faz bem. Às vezes você está num dia de estressado, você vai ali, você grita, põe para fora toda sim, aquela sua tristeza, aquela sua angústia, e era comprovado que dava uma melhora no estresse. Assim, e eu via muito isso nos meus alunos, porque os meus alunos eram, né, aqueles alunos que muitas professoras não queriam, porque só, nossa, mas ali eles voltavam no Play Center Zen, e assim, e quando voltava no caminho, e tinha ou a resenha, né, que hoje se fala uma resenha do que aconteceu no Play Center, então eles iam falando, e a quantidade de meninas que eles tinham ficado. Então eles voltavam assim com a autoestima tão bacana, tão legal, e assim era zen o resto do ano, sabe? Nós íamos na Noite do Terror, era outubro, né? E assim, o resto do ano, e assim, era aquele prêmio, olha, se vocês não se comportarem, vocês não vão para o Play Center em outubro. Então, eles ficavam uns anjos para ir, era maravilhoso, era muito legal. E o comercial que tinha, os monstros que iam, né, nas escolas, da propaganda. E era maravilhoso. O sexto ano era muito bacana. O sexto ano é a galera que o pessoal fala que é a mais difícil de dar aula, né? São né? aquela, aquela adolescência, bem no início mesmo, 12 anos, e o Play Center era o sonho da vida deles. Era muito, muito bacana mesmo. Então, pegar uns ganchos do que você falou, né? Por exemplo, no caso, a Noite de Terror era em agosto, né? Ela era em agosto, às vezes acho que ia até outubro, eu não lembro se ela ia até outubro, era o início de agosto. Mas, por exemplo, os monstros, quando eles iam nas escolas, a gente ficava sabendo, a gente que trabalhava lá, ficava sabendo que eles iam mesmo, né? Fazer divulgação. Mas Sim. eles iam já próximo do mês de estreia ou era um mês antes? Como é que funcionava, né? Você lembra? Eles iam antes, porque aí eles iam em todas as escolas e levavam, porque o Play Center tinha eles tratavam os professores, os alunos com muito carinho, com muito respeito. Então, o que acontecia? Eles iam vestido e faziam a propaganda do que ia acontecer, era como se fosse um teatrinho mostrando para os alunos. Todos os alunos queriam ir, né? E aí eles Uhum. passavam promoção, quanto ficava o valor do ingresso, tudo. Os professores tinham um armário, tinha um espaço dos professores, tinha lanche. Então, os professores gostavam de. Porque sempre tem aquele professor mais velho que não gosta muito de estar com os alunos, né? Isso é normal.
Mas, assim, o Play Center era tão legal que os professores queriam ir, gostavam de ir. Era um dia nosso também, né? Que a gente também colocava para fora tudo aquilo, né? Era muito bacana. Muito bacana mesmo. Tinha aquela situação assim, por exemplo, essa apresentação que eles faziam. Por exemplo, eu fico imaginando assim, eu estou na escola ali, você está lá, professora, aí do nada, galera, vai ter um anúncio aqui para vocês agora, fique em silêncio. Chegava a apagar a luz da classe, eles entravam ou não? Eles iam lá na frente? Como é que era essa? Eles faziam um teatrinho, apareciam, pelo menos onde nós estávamos, eles apareciam assim, assustavam os alunos, e a aluno gritava, e era um teatro mesmo, assim como era no terror, que eles ficavam fora, brincando, interagindo com a gente, era daquele mesmo jeito, só por um gostinho, sabe? Olha só como que é, um gostinho do que é lá, mas era uma coisa bem rápida, mas era uma coisa que os alunos faziam de tudo para ir, de tudo. E os alunos que não tinham condição de ir, nós fazíamos até vaquinha entre gente rica para que todos pudessem ir. Porque os meus alunos, eles eram de projeto social. Então, eles tinham um pouco mais de dificuldade. Então, nós fazíamos todo um programa para que eles pudessem ir e aproveitar. Ah, que legal. E já aproveitando, né, já deixando um abraço aí para todos os alunos dessa época que vão aparecer já, que eu vou mostrar um vídeo aqui, né? E os que não aparecer também, um abraço também, né, eu deixo para eles aí, né? Com certeza vão ficar emocionados nesse vídeo, né? É que foram tantos alunos, né? E tantos momentos. Nós começamos a ir de 2010, 2009 e 2012, todos os anos nós íamos. Então, nós íamos nas últimas semanas mesmo, quando estava encerrando. E em 2012, eram todos os medos juntos, né? Era aquela propaganda, todos os medos juntos. E aquela coisa, vai fechar o Play Center, a gente não é possível. Eu me lembro perfeitamente desse último dia, o quanto nós choramos, sabe? Todos os alunos juntos, abraçados, chorando, e os funcionários também. Foi uma tristeza, assim, o último dia. Nós choramos muito, assim, abraçados naquele show de encerramento. Então, é um momento inesquecível. A gente falou, será que vai fechar mesmo? Porque a gente tinha esperança de não fechar. E eu me lembro que quando ia começar a noite do terror, quando começava a anoitecer, e aquela fila de monstros, a gente falava, e eles com aquela capa, né? Nós não conseguíamos ver qual que era o monstro. Então, aquela capa de qual será que é aquele? Nossa, mas qual será que é? E quando soltava, eu tinha pavor daquele Fred. Eu tinha pavor. E ele, como se ele me perseguia. E onde eu ia, ele assim. Gente, eu tenho pavor, eu só tô indo, porque eu amo vocês, eu falava para os meus alunos, porque eu tinha pavor dele, de uma que saía do poço, que era hemorroida dela também. E aí eu via aquela cena, uma coisa tão mágica, tão incrível, e mexia tanto com a emoção dos alunos, era uma coisa tão bacana. E era inesquecível, então nós choramos muito nesse último, né, de 2012, e eu acho que foi o dia que nós mais curtimos, e nós ficamos até o último minuto, e até veio, quando nós voltamos, aqui, para quem conhece Guarulhos é muito grande, né, e nós tínhamos uma escola, um núcleo do nosso projeto em cada bairro, de periferia de Guarulhos. E eu trabalhava no Pimentas, e outra turma no Itapejica, e na hora de vir embora, às vezes, para ficar mais perto de casa, nós trocávamos de ônibus. E eu ia com meu filho tinha cerca de 12 anos, e teve um ano que nós fomos, e quando nós estávamos voltando, eu mudei de ônibus para descer perto de casa. E aí as professoras, nossa, tem um menino no ônibus, será que é o filho da Marcinha? Mas ele está aqui. E ela não está. Aí foram ver, tinha um menino de outra excursão, Nilson, dentro do nosso ônibus. Você acredita? Ele era de Osasco, ele entrou no ônibus do ProJovem, foi parar no bairro do Pimentas, que é um bairro bem afastado, perto do Itaim, bem afastado.
E o pai dele ficou desesperado, e as outras professoras da outra escola, porque ele veio conosco. Ele, na emoção dele, ele entrou no ônibus e ele nem percebeu que ele estava no ônibus diferente. E aí nós entramos em contato com o pai, e aquela coisa, o celular naquela época não era como agora, né? Caía, acabava a bateria. E assim, para você ver como mexia com a cabeça, porque o menino nem ele estava tão emocionado que ele nem viu que ele estava em outro ônibus. E assim, eram Percebeu, muitos né? ônibus, né? Eram muitos, muitos É, ônibus. era Era muito, aquele nossa, ônibus, 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 ônibus. E era sim. incrível. Nossa, eu lembro nessa época quando eu ia embora, né? Eu pegava busão ali na Marquês, né? Aí, tipo, os busão tava saindo e o ônibus demorando para passar para mim ir embora. Eu ficava vendo os ônibus passando excursão e não acabava. Eu falei, meu Deus do céu, o parque tão cheio assim, mano. Não passa, parar de sair ônibus de lá. Eu falei, Era muito caraca, o pessoal bom. tudo zoando, tudo Nós brincando dávamos dentro do ônibus. carona até para funcionário que era de Guarulhos. Nós Ah, fazíamos amizade, dava carona, que é uma carona, tal, mas eram poucos que moravam em Guarulhos ou que tinha esse contato, né? Mas nós éramos legais, a gente dava carona. legal. É, só lembrando, a Marcinha avisou para mim aqui no início que ela mora perto do aeroporto, né? E poderia ter barulho de avião. A gente entrou em contato com o piloto da Emirates, né? Para ele dar uma segurada na gravação, pelo menos, que aquilo é grande, hein? Aquilo lá faz barulho, hein? Pertinho, assim, ele é enorme, ele é imenso, ele passa aqui em cima de casa. Então, se ele passar, se a gente pegar o horário dele, vocês vão escutar, porque o barulho é imenso mesmo. A gente está aqui bem perto do aeroporto. Aí, tá vendo? A galera que curte avião, ó, já aproveita já, olha, assiste o canal aí, que pode passar um barulhão de avião que vocês gostam também. Já une o útil agradável, né? Aqui o aeroporto é muito próximo e tem muito barulho de avião o tempo todo. Às vezes eu falo com as minhas tias do Paraná, o pessoal de outro estado, e eles não acreditam, né, que é tão próximo aqui. E às vezes a gente está falando e tem que parar mesmo. O barulho é, é bem forte. É Na muito noite canal, tem né? os cargueiros que passam acorda todo É. mundo. Mas a gente E assim, acostuma. acostuma, com certeza. É, eu gosto também de ver, só não tenho muita coragem de ir nele, né? Apesar que eu sei que eu gosto de montanha-russa, sky coaster, tudo, mas avião mesmo ainda, psicologicamente, eu ainda não sei se eu consigo, mas eu gosto de ver tudo, mas enfim, né? E assim, você comentou do negócio dos alunos comentar de ficar, na hora eu lembrei aqui. Época de Noite do Terror, eu tava no Crazy Dance, ali na saída, no meu horário que eu tava na saída, eu olhei para trás, eu vi um menino, né? Meu, ó, falar a verdade pra você. Eu acho que ele ficou com umas 15. Da hora que eu Isso tava na. Meu Deus, eu falei, nossa, cara. Esse aí fez eles a festa. ficavam mesmo, é verdade, eles ficavam, porque assim, eles contavam, né, na fila, então eles já iam, era o dia deles brilharem, né, então eles já colocavam a corrente de prata, né, a corrente de prata, a melhor roupa, o melhor tênis, aí os meninos ainda falavam, você vai colocar esse tênis que vai molhar, e o boné, que eles iam de boné para ir no splash e jogar água quem estava atrás. Ah, E, sim. sim, eles ficavam, cada fila, eles contavam em cada fila com quantas meninas eles iam ficar, e as meninas também, né? Porque eu tinha as minhas mafiosas aqui de Guarulhos, que elas dançaram lá no palco, que elas causavam, e elas Olha, também. Hoje em dia eles estão casadas, né, meninas? Um beijo para vocês, estão todas comportadas, os caras vão mas aparecer daqui a pouco. curtiram Aparecendo. bastante. É, né? E A assim, primeira vez que eu pode falar, desculpa. desculpa, é que eu falo muito, Nilson. Se fosse Não, uma não, pode convidada falar. aqui, primeira É vez que eu bom. fui com esses meus anjinhos, era a galera do É. Pimentos. Quem é daqui de Guarulhos conhece o bairro do Pimentos. Eles não tinha aquela ponte perto do barco Viking e do Splash, que você Sim. levava um banho quando descia. Ah, Eles maravilha. me seguraram naquela fila. Eles estavam toda de branco. E, Todos os meus alunos me seguraram ali, eu levei um banho, que eu fiquei pingando, eu falei, vocês vão ver o que eu vou fazer com vocês quando a gente voltar.
Porque, assim, eles fizeram de propósito, porque eu não me lembrava mais que tinha aquela ponte, que já fazia algum tempo que eu tinha ido, isso foi em 2009, 2010, 2009, mais ou menos. E era a diversão deles, e todo mundo pingando. Mas olha que delícia. Hoje em dia, o pessoal ia falar que é, enfim, né? E você, por exemplo, você ia tomar um banho maior ainda. Eu acho que se eles tivessem segurado você lá no Aimeia, né? Porque o Aimeia naquela ponte ali, hein? Lembra? Foi nessa. É aquela Foi que no dava o Aimeia? banho. Ah, É, então foi no que Aimeia. Ah, tá. quando descia o brinquedo da água, não Sei, era o sei. splash no outro, né? É, o Aí a Splash água Over. vinha toda para a ponte, era uma ponte de madeira, né? Me seguraram, Isso. esse banho aí que eu tomei. Eu falei, vou me vingar de vocês. Aí eu me vinguei. No ano seguinte, não trabalhei mais em Pimenta, fui para outro local. Ah, mas deve ter sido muito legal na hora, né? Depois dá risada, né? Depois disso. Nossa, que da hora. Foi muito legal. Para eles foi um sonho, porque o pessoal do Pro Jovem, nós não podíamos levá-los em lugares que eram parques. Então, nós fizemos uma parceria bacana com o Play Center. A coordenadora, na época, a Simone, ela conhecia o pessoal do Play Center e nós convencemos o secretário a levá-los por um preço mais acessível. E o ônibus foi gratuito para eles, então foi um preço bem acessível e nós fizemos isso de se juntar para pagar para quem não podia ir. Então, teve alguns alunos que foi a oportunidade da vida deles. Sim. Foi a oportunidade que o dia de lazer, então foi um dia de sonho, foi assim uma coisa inesquecível. E assim, quando eles chegaram no Play Center, que eles olhavam e estavam realizando aquele sonho, era uma coisa muito emocionante, sabe? Nós brincávamos, nós ríamos, eles se divertiam, mas nós realizávamos sonhos, né? Era a realização de um sonho. Então, o papel que o Play Center teve na sociedade, na vida desses adolescentes que iam na época de excursão, aquele acontecimento, de se sentir pertencente mesmo à sociedade, de colocar roupa legal, de saber, olha que bacana, uma menina olhou para mim, me beijou, que de repente no bairro deles ninguém notava e ali eles eram a estrela. Então era um sonho em todos os sentidos, e aí nos brinquedos. E assim, o carinho que os funcionários do Play Center nos tratavam era uma coisa assim, desde quando você chegava na fila, porque assim, os meus alunos, por eles serem de projetos sociais de periferia, dependendo do lugar que você, quando eu ia mesmo em algum shopping, assim, ouvi o barulho do avião passando aqui agora. Ah, não dá Nós, nem pra... os seguranças seguiam a gente. Era uma coisa automática, sabe? Já via aquele monte de adolescentes, às vezes eu ia no cinema com eles em algum projeto, ficava já todo mundo de olho, avisando, olha, os adolescentes. E no Play Center não tinha isso. No Play Center eles eram muito bem tratados. Por isso que eles amavam o Play Center, porque ali eles se sentiam mesmo, assim, aqui eu sou bem tratado, eu sou acolhido, eu me divirto, e era fantástico, vocês que trabalhavam lá, olha, o meu carinho, meu respeito em nome de todos os meus alunos, desse respeito que vocês tinham, e o respeito que vocês tinham por nós, professores. Era uma coisa assim. Hoje nós vemos uma sociedade que não valoriza mais tanto o professor, que o professor sofre tanto, e lá nós tínhamos esse respeito, esse carinho. E, em nome de todos, eu te agradeço e agradeço o Play Center por isso. Opa, então, igual quando a gente chegava, né? Por exemplo, tanto de excursão na semana quanto de fim de semana, né? Era assim. Imagina, você coloca um pouquinho no lugar. Você tá indo trabalhar já com uniforme, a gente colocava o óculos, né? Dia de sol. Aí o brinquedo, a galera já tava lá. Vamos falar do bumerangue, vai. Bumerangue, a fila já tava lá esperando. Aí eles viam os mecânicos fazendo teste ali, né? E não via a gente ainda, né? Falei, caramba, que hora que vai abrir, né? Aí quando eles viam a gente subindo por trás ali, os quatro, né? Aquela quatro da equipe com uniforme, a hora que a gente entrava na plataforma, parecia que a gente estava entrando num palco para cantar. Era arrepia, o galera começava a gritar já, né? Aí, era muito da hora. Muito da hora. Isso que era o combustível para você continuar ali trabalhando, sabe? Aí você chegava no microfone, aí eu vou começar no comando, vai.
eu sentava na cadeira lá, aí começava a mexer no microfone, dava uns pão na caixa, né? Lá eu pensava, ele vai falar. Aí, bom dia, fila! Sejam todos bem-vindos ao Bumerangue. Meu, aí aquela galera gritando, parecia gol. Nossa. Nós fazemos muito barulho mesmo. E aí voltava sem voz. Quando eu ia na adolescência com as minhas amigas, teve um dia que eu trabalhava com elas, nós fomos em 20 meninas de 16 anos. Olha, Imagina um ônibus só de menina. Foi caramba. assim, era um acontecimento. E bagunçávamos muito, curtíamos muito, e ríamos muito. E assim, os momentos que eu tive a oportunidade de levar meu filho, então eu curtia com meu filho bastante mesmo. E era muito bacana, muito Nossa. bacana mesmo. E só lembrando, pessoal, essa que tá passando agora na legenda aí, ó, esse grupo que até a Marcinha faz parte dele, né? A Playcard. Esse grupo aí, ele tem um vídeo, depois vocês procuram lá, colocam assim, ó, Evolution Último Giro. Foi filmado o Gregório, que era o operador, né, do Evolution, o último giro do Evolution. Nossa, é emocionante esse vídeo. Eles filmaram ele operando, sabe? Era o último mesmo. Da hora. Tá nesse... Te doeu o coração. Imagina o que ele sentiu ali, porque, né, sabendo que não ia ter mais. Nós como plateia ali, como vendo o espetáculo acontecer, porque tinha aquele espetáculo lindo, e você vê a emoção dos funcionários, as pessoas gostavam de trabalhar ali. Então, aquela emoção passou para a gente, nós choramos muito, assim, Sim. a gente fala, gente, isso aqui não vai ter mais, como? Porque, assim, nós imaginávamos a nossa vida sem Play Center, né, que fez parte da nossa história, e assim, e não ia ser mais igual, porque se tivesse outros parques, tinham outros parques, mas eram longe, não eram tão acessíveis, né, a eles. Então, é aquela coisa, você chegava em São Paulo, quando você viajava, você já viu o Play Center, já era aquela coisa, né? Olha, estou em São Paulo, né? E era muito marcante. E é uma pena, é muito triste, né? De ver o que aconteceu, porque fez história. O Michael Jackson veio, né? No Play Center, né? Nossa, pensa. Né? E E falou o agora, Brasil. entendeu? Agora tem agora o Cacau Show entrando aí na história. Vamos torcer, né? Que não vai ser igual, né? Não vai ser igual que ele, né? Não vai ser igual. O que você Não. acha? O que você achou? Você ficou feliz de saber que o Cacau Show comprou o Play Center, Marcinho? Conta Eu pra fiquei gente. feliz. Eu espero que eles assistam esse episódio, nos convide e me leve agora com os meus alunos da PAI, que agora eu trabalho na PAI com Legal. inclusão. Assim, espero que dê certo, espero que gere muito emprego, espero que gere muitos sonhos, que seja um espaço de alegria, de sonho, de felicidade, porque nós estamos precisando desses momentos, nós estamos precisando de ter um lugar como o Play Center mesmo, e mesmo que não seja igual, mas que seja algo inesquecível para quem vai viver essa história, assim como o Play Center foi inesquecível para a gente. Eu espero que dê muito certo. O Cacau Show é muito, muito bacana. Eu já fui na fábrica lá da Cacau Show no interior. O espaço é muito bonito e eu espero que dê certo. É longe, né? Mas que dê certo. A ideia, eles estão com o projeto de ser em tudo, né? O parque, mas assim, dependendo de como for o parque, a galera vai, né? Apesar que é um pouco complicado a distância, mas a galera vai, né? Play Vai. Center, ainda não é Play Center, meu, sei lá, vamos ver, né? E uma dúvida que você falou que foi lá Você chegou a andar naquela montanha-russa lá, que fica virando, na Cacau Show? Tipo, como é que é o nome? É Chocomonstro, não é isso? Não, quando eu fui ainda não estava pronta, estava montando. Tinha os Tá brinquedos montando. mais infantis. Eu fui o ano Entendi. passado, 2023. Bem no comecinho do ano passado. Entendi. Então, agora, né? Agora é o momento nostalgia, momento emoção, né? Um minutinho de emoção agora aqui no canal.
Marcinha Cristina e seus alunos lá no Pro Jovem Play Center 2012. Vamos ver, galera. Vamos ver como é que foi. Porque foi muito bacana, hein? Foi muito legal. E vamos lá, vamos fazer agora a galerinha se emocionar. Vamos lá. Olha, da hora, hein? Volta um filme na nossa cabeça. Essa música, eles amavam essa música, eles dançavam tanto essa música no Play Center, né? Foi muito bacana mesmo. Ó, Paula. Da hora. Show de bola. E nessa foto aí do Evolution, a galera pôde perceber que a Marcinha, ela encarava os brinquedos, né? Igual ela falou aquela hora, ela não ficava sentada no banquinho, não, olhando eles brincar. Você ia também, né? Não, eu ia em todos com eles. É porque eu gostava de ficar na fila, falando: olha, o brinquedo abriu, olha ali, tá, vai abrir, cuidado. Só para eles saírem com bastante medo, porque eles também aprontavam comigo. E nessa do Evolution, eles aprontaram muito. Eles me colocaram no palco para dançar. Eles chamaram e me colocaram no palco para dançar a dança do Kuduro, que era da novela Avenida Brasil, que estava passando na época. E eu morri de vergonha, e eles me tiraram assim, e meu filho, não, minha mãe, assim, e me levaram, e a plateia gritava, e foi uma festa. E aí, na hora que eles foram dançar, aí o rapaz que apresentava, ele era muito bacana, aquele cara, ele era demais, né? Aí ele falava assim: tá com vergonha, professora Marcinha? Aí eles começavam a dizer assim, eu assim, tá com vergonha, professora? E as minhas alunas, ai, professora, Marcinha. Era assim, incrível, foi muito bacana. E assim, ele apresentava, o pessoal ficava horas ali, ele animava tudo, ele era muito bom, aquele cara, muito bom mesmo. Eu acho que ela tá falando do Nildo Jeffer, o cara que apresentava a vida espetacular. Ele foi para o Pirrari também, para Hora do Horror, né? Uhum. Ele é muito legal, ele ainda faz esse trabalho. Então, agora, no outro canal, eu cheguei até a fazer um podcast com ele falou que ele estava envolvido em negócio de carnaval agora, né? Escola de carnaval. Ele ficou até um determinado tempo lá no Hopi Hari e agora ele já não está mais, não. É outro rapaz que faz lá, né, no Hopi Hari, entendeu? Ai, que pena, ninguém como ele. Ele era a alma da Noite do Terror. Nossa, lembra? Ele animava. A hora que ele vinha de monstro, ele vestia aquele personagem, assim, ele vinha... Era uma coisa assim, ele dançava, ele animava, ele sabia todas as músicas da época, e ele colocava, e ele chamava os monstros, né? Ele falava, vem cá, sua monstro, ele tinha umas brincadeiras muito legais, né? E aquele show da última noite do terror, que eram todos os medos juntos, aquela parte do Michael Jackson, do show do Michael Jackson, eles dançando, aquele show foi, assim, inesquecível, não teve quem não se emocionou. Foi lindo. Aí acabava o show, soltava os monstros e era... Olha que coisa, que nostalgia. É muito da hora. Legal. E aquela fala dele lá na contagem, né? O Play Center, né? Orgulhosamente apresentar. Nossa, mas essa parte aí era, pelo amor de Deus, né? A voz, o jeito dele, ele tinha aquela coisa de segurar assim a plateia.
e de fazer todo mundo se envolver naquela. Era muito bacana a voz dele, o jeito. Ele tinha, assim, era muito bacana mesmo. Ele Sim, segurava todo mundo ali 2, 3 horas e todo mundo animado, dançando. Que é difícil você animar uma plateia de adolescentes, né? É sim. difícil, e ele conseguia fazer isso assim, brincando, né? Assim, como se fosse a coisa É, mais normal do mundo, né? Muito e era aquela bacana. coisa, né? Por exemplo, você foi lá na quinta-feira, um exemplo, né? No outro dia ele estava lá no mesmo lugar, na mesma hora, fazendo de novo. Aí na sexta de novo, sábado, entendeu? Meu, o negócio ali era. E lembrando, galera, quem tá curioso aí para ver a Marcinha dançando, tem um vídeo nesse grupo que tá passando aí embaixo aí, ó, que ela cedeu lá pro grupo, eu postei lá, que aparece ela dançando em frente ao Evolution, com um rapaz, eu não sei qual é o nome do menino, tá de camisa É preta, parece. o Eduardo Sena, ele era meu aluno, também dançava muito, b-boy. Nós tínhamos um projeto Isso, de b-boy e tínhamos uma parceria com a TV Cultura, com o programa Manos e Minas, bem bacana. pô, legal. Então, ela aparece no vídeo lá dançando lá, né? Não tem aqui agora, mas lá no Facebook tá, né? Não, você aparece em frente ao É, Evolution. Até aparece de fundo o Double Shot, representava. parece. É, Oi? eles aprontavam bastante comigo, mas era legal. Nossa, muito bacana, hein? E você tem, recentemente, você tem ido em algum parque brincar, assim, o Hopi Hari ou algum itinerante? Tem parque em Guarulhos, né? Itinerante, não tem? Não, tem assim, no shopping internacional tem um, mas né, tem no Shopping Bom Sucesso, parece que abriu um parque, mas É. não tem nada assim. Eu hoje trabalho na APAE, os meus alunos também são adolescentes, eles foram no Play Center, na época do Play Center, tinha esse projeto de inclusão, que era bem bacana, Nossa, mas os meus alunos mesmo, nossa, ia ser fantástico levar os de agora, né? Porque eles são super animados e não tem, né, esse espaço de lazer tão importante, né? Tão interativo, né? Eu fui no Beto Carreiro, eu tive a oportunidade de ir no Beto Carreiro em 2019. Lá tem uma parte de inclusão bem bacana, sabe? É um parque muito organizado sim. e muito bacana. E tem um pouco dessa alegria que tinha no Play Center. Até tem muito argentino, o pessoal que faz a se forma, né? O pessoal de formatura que vai, então tem bastante argentino. E tem aquela coisa da ola na hora do Legal. show dos carrinhos, né? Dos Hot Wheels. E é bem bacana, tem a parte dos shows, mas não tem aquela alegria que tinha no Play, que era aquela alegria do pessoal interagir mesmo com quem estava comandando o brinquedo. Isso que era o diferencial, eu acredito, do Play Center. Parecia que É, todo mundo estava ali feliz, sabe? Que era uma diversão quem estava trabalhando também, né? Claro que a gente é, sabe que tinha os seus problemas, com certeza vocês tinham, mas não, mas parecia que vocês amavam, todos amavam estar ali. sim, com certeza. É aquela coisa, né? Às vezes a gente pegava tanta amizade assim com os visitantes que às vezes eles faziam coisa que não podia e a gente ficava meio assim de falar, né? Por exemplo, vamos por um exemplo. Eu tô no Cataclisma, você foi lá 3, 4 vezes, pediu música para mim, a gente pegou uma amizade ali. Aí você volta com a sua galera. Aí do nada eu olho lá para a fila, você tá em cima, sentada na grade, entendeu? Eu tenho que chegar e falar, ó, não pode ficar na grade, entendeu? Tinha isso aí também, ali, né? Só que. E é aquela coisa, não era difícil agitar, porque assim, por exemplo, quando você. Mulher, cabelo comprido igual o seu, assim, quem que a gente falava na hora? Era fácil. Vai ficar descabelada, segura. Aí, entendeu? Porque ficava mesmo, não tem jeito. Ficava. Já dá hora. Viver no show eu fui uma vez para nunca mais, porque eu saí de lá assim, perdi todas as moedas, a Ah, primeira vez no Evolution, aquele monte de imagina. moeda caindo, caía de tudo. E o Evolution, eu lembro a primeira vez que eu fui no Evolution, eu fiquei apavorada. Eu achei que eu ia cair mesmo de lá, eu fiquei com muito medo. O Nossa. Evolution e o elevador, o elevador também eu tinha muito medo. Eu fui uma vez só
E eu não tenho É, coragem de ir de novo. Porque ele dava pra ver São Paulo inteiro, né? A hora que ele sim. parava lá em cima, você olhava e você falava assim, agora pronto, minha alma saiu do corpo. Aí ele descia, ele dava aquela paradinha, dava aquele ali, e descia de novo, e aí você morria. Era muito, muito bom. E assim, o Evolution, você vê aqui, ó, eu não sei se tem mais, né? Mas outros diferentes, mas tem 3 tipos de Evolution, ó. Esse do Play Center, ele fazia o giro dele, como é que eu posso falar? Ele não é tão rápido nem tão lento. Era meio termo ali. Tem um Evolution lá no Hopi Hari. Você andou no Hopi Hari já? Não, não tive coragem. Você não teve coragem. Esse do Hopi Hari, ainda bem que você não foi, porque ele é bem lento. Imagina, a gente leva, o corpo sai do banco, né? E parece que você vai cair ali, mas ele passa muito devagar, de ponta cabeça, sabe? E o terceiro Evolution que eu conheço, aqui perto de casa, no Shopping Taboão, tem um Evolution que ele é muito rápido. Ele gira muito rápido, ele é automático, né? Então ele vai muito rápido. E você nem percebe a hora que passa, assim, de ponta cabeça, entendeu? Então, é muito bacana, é um dos meus preferidos, assim, sabe? Eu adoro. Ah, eu gostava do bumerangue. Adorava o bumerangue. O merengue, né? O merengue é sensacional. Friozinho na barriga que dava, lembra? Na hora que voltava. Eu No adorava primeiro o looping, né? bumerangue. Era o meu Nossa, predileto. E eu sentia muito medo, mas eu gostava muito do bumerangue. O Evolution eu tinha medo por ficar rodando muito tempo, aí não me fazia tão bem. Mas o uhum, bumerangue eu amava o bumerangue, era muito legal. E a montanha-russa. A montanha-russa era ah, fantástica também. Era muito sim. legal. E tem o Sky Coaster, já que a gente tá falando desses aí que era radical pra caramba, você chegou a soltar no Sky Coaster? Não tive coragem, meus alunos saltaram, até tinha foto deles É, saltando, mas ficou no Orkut. olha, o E eu Orkut perdi inventou muita muita coisa. foto, mas eles foram. Nossa. Eu, Teve na muitos época, que não foram. ó, você vê, na época né, que eu trabalhava lá, 20 e poucos anos, a gente não tem muita noção, né, das coisas, né? A gente não tem muito medo, né? Eu acabei indo naquilo. Olha, se eu penso assim hoje, foi meu Deus do céu, hoje eu não erro, nem ferrando, mano. No Sky, não. Hoje, eu não sei se eu teria a mesma coragem. Eu fui no Beto Carreiro 2019, eu fui em alguns brinquedos, só não tive coragem no Evolution e no elevador mesmo, mas nos outros eu fui. Eu fui com meu filho, a gente relembrou, meu filho, com meu esposo, com o meu pequenininho, né? Mas assim, Uhum, o meu filho, nós temos essa coisa com o Play Center, o meu filho mais velho, porque nós íamos muito, né? Então ele gosta, ele adora em brinquedo radical. E meus irmãos, eles amam, minha irmã e meu irmão amam, e assim, amavam ir no Play Center. Era muito sim. bacana. Nesse dia aí que você falou que você tomou banho lá no Aimeia, lá, que seguraram você na ponte. Esse dia tava calor ou tava frio? Calor, calor. Nós Ah, íamos então, em outubro, então não era esse calor como está fazendo hoje em dia, né? Parece que tá fazendo mais calor, mas tá bem quente. Ainda bem, mas eu já fui no Play Center com chuva e nós íamos torcendo para a chuva passar para a gente poder ir nos brinquedos. E já fui, ficava com a capinha na fila e foi legal. papinhas, Pra né? gente. Lembra, né? Nossa, ninguém perdia tempo ali, não. Tinha brinquedo que parava, né, por causa da chuva. Por exemplo, roda Sim, gigante, ela parava, a barca parava, mas tem outros que funcionavam. Né? Então, o Splash funcionava, né? uhum, sim, A sim. gente ia no Splash várias vezes. E, assim, aí em Guarulhos, como você conhece a cidade, teria algum local, por exemplo, se o Ale inventasse, eu quero fazer um play center em Guarulhos, tem algum local aí que tem esse espaço para fazer um parque bem grande, grandão mesmo? Ah, tem uns bairros aqui que tem um espaço bacana, assim, daria para fazer É, um link, assim, bacana aí, aqui. quem sabe, né? Se ele assistir aqui o nosso episódio, vai que né, ele vai dar uma procurada em Guarulhos aí. Já pensou, hein?
perto do aeroporto mesmo, tem alguns espaços, é porque ali, como é a área perto de aeroporto, é difícil conseguir autorização, tudo, mas tem Sim, sim. bastante espaço bacana por aqui, sim. É, E então, aí, pelo interior, em umas cidades mais próximas, a gente vê uns espaços, assim, que seria... É que ali, onde era o Play Center, o espaço era muito bom, né? A localização era muito boa, né? perto de tudo, né, Marcinha? Perto do metrô, perto do centro da cidade, né? Bem Sim, era... localizado, né? E aquele terreno, o que aconteceu com ele? Então, o terreno tem vários donos, né? Ali onde era o estacionamento, fizeram um colégio, né? Um colégio ali. Ali onde era o bumerangue e a área do, sabe, a Maria Fumaça ali, a outra área lá onde tinha roda panorâmica, lá atrás, ali tem uns condomínios que subiu, né? Umas torres ali. E o que tá lembrando o parque ainda ali é aquela parte onde era o Sky Coast, ainda tá lá, todo deteriorado ali, cheio de árvore, tudo. E no meio, sabe? Tipo, quando você ia lá pro sentido Evolution, sabe aquele meio? Ali tá cheio de árvore, mas lembra ainda. Lá para trás de Herói Meia tá tudo mato também, tudo abandonado. Tá tudo, virou uma floresta. Que triste, né? É muito É, triste. é de doer o Porque, coração mesmo, é triste, porque era tão bacana. E é uma pena, né, que o dono do Play Center, ele na época ele alugou, né, o espaço e aí ele deixou de comprar, parece que para comprar um brinquedo, né? E, é, e acabou a passando o Superjet. tempo. Uma Ele, pena. ele optou por comprar a Superjet em vez de comprar o terreno, né? Mas aí ficou nessa de aluguel, né? Aí os aluguéis começaram a aumentar, era um pedindo um valor, outro, aí depois veio a especulação imobiliária, aí já zoou tudo, né? Achatou o parque. Apesar, quando você foi, o parque estava pequeno, né? Porque a transição foi em 2005, quando teve o corte, quando eu saí também. Porque aí já começaram a tirar os brinquedos da área 1, né? Que é a área da roda, e levar. Você viu o Turbo Drop? O Turbo Drop não era ali. Ele foi. Ele era lá do outro lado, aí foi no final lá para trás, né? Entendeu? Diminuiu o E, parque mesmo. sim, sim. É, nessa de diminuir, o legal, acho que era a noite do terror, né? Porque quando o parque era grande, você não conseguia escapar dos monstros. Imagina, imagina um parque pequeno, né? Porque, Sim, meu. não tinha como escapar. Nem no banheiro, que tinha aquela loira lá que ficava no banheiro assustando a gente também, não sei pra quê. E as pontes? Lembra das pontes? Nossa, até no lixo, tinha monstro que ficava no lixo, quando nós passávamos, ele assustava a gente. Aquele Dava. do Jason, o Jason fazia aquele barulho assim. E aquele, na última, teve o do brinquedo assassino, que tinha a boneca, o boneco e o filhinho. Era perfeito, eles corriam assim atrás da gente. Minha sobrinha tem pavor de palhaço, a Amanda, ela ia comigo, e tinha uma parte que era só de palhaço. Ela morria de medo. E tinha, Aham. eles fizeram um cemitério, né? Aí você encontra no cemitério, eles estavam lá, e daqui a pouco vinha e saia correndo atrás de você. Foi muito bacana. Esse último Nossa. foi realmente. A decoração era perfeita, era tudo perfeito. Sabia que até Eu os fui na. funcionários. Pode falar. Tudo, tudo perfeito. Eu fui na hora do horror, né? Não é igual a Noite do Terror. Não tem como ser igual. Era diferente. O Play Center tinha algo diferente. Não fica igual. Não tem jeito. Sei lá, né? Falta um tempero lá, né? Parece, né? Sei o que Eu falta acho que ali, né? tinha aquela música que toca, que é uma música É. chata. Não sei se ainda continua assim, né? Na época ficava aquela. Eu lembro que eu cheguei depois aí com os meus alunos, que eu fiquei no Projovem até 2016. E eu ia Aham. com os alunos e já não. Eles não gostavam da música, eles falavam, essa música, que saudade do Play Center, das músicas do Play Center, e era muito longe um brinquedo do outro. E muito brinquedo que não funcionava, né? Sim. É. Principalmente depois do acidente que teve lá, que nós, Aham. nós ganhamos ingressos quando teve o acidente, né? Porque o parque caiu de pessoas que iam, então ofereceram ingressos para gente para fazer. O Hopiari tinha um projeto lá que era bacana com os professores
de dar um curso para a gente, nós podíamos levar a família e depois levávamos os alunos. Só que a música era cansativa, aquela música local, que eles quiseram fazer um parque temático, né, daquela coisa localizada, e ficou cansativo, não tinha aquela alegria, aquela coisa do Play Center, que era tão interativa com a galera mesmo, era da galera mesmo, então, É porque lá, acho que lá, no, ficou cansativo. lá no parque, Marciano, no Play Center, conforme você ia andando, né, você ia curtindo vários ritmos, né, porque cada equipamento tinha um ritmo, Sim, lembra? isso que era o melhor. Agradava O todo mundo, né? Bamba, a época do Labamba, eu cheguei aí, era maravilhoso aquele brinquedo que ninguém ficava, era muito bom o Labamba. E onde foram parar esses brinquedos? Porque eu sei que um pouco está no Beto Carreiro, a Montanha Encantada está no Beto Carreiro, né? Lá no Beto Carreira ela tem um nome diferente lá, que até o menino falou, o César falou no último episódio, eu não lembro o nome, acho que é Rascapusca, é isso? Não, acho que não, eu tô falando Sim, besteira aqui, depois comenta aí. sim, mas é a do Vicente, Isso, que eu era do fui, Vicente. a Montanha Encantada. Eu lembro até da musiquinha. A musiquinha inesquecível, né? Não tem como. E assim, Inesquecível. e, Foi uma no nostalgia quando eu vi novamente lá no Hopi Hari. Lá no Hopi Hari, não, lá no Beto Carreiro. né? E assim, você perguntou, né? Por exemplo, a Barca Viking e o Splash vão ser construídos aqui no Animalia, né? Eles vão estar no Animalia Park, né? O Turbo Drop, pelo que eu sei, ele está abandonado num canto lá, o dono não mexeu mais, ele está tipo uma sucata. O Merengue está lá na Costa Rica, está operando lá. A roda panorâmica está no Mutirama, lá em Goiânia, junto com o Superjet. E a Marifumaça também está lá. Entendeu? Agora os outros eu não sei para onde foi, não. Os outros têm. Mas é muita saudade, nossa, demais. E uma coisa que você tocou no assunto da PAI, né? Imagina aquelas crianças que ficavam esperando o ano inteiro, porque eu lembro que esse dia especial, ele era em dezembro. E a gente gostava muito de trabalhar nesse dia. Imagina a galera que ficou esperando o próximo dezembro e não ter mais o parque, hein? Imagina, Márcio. É porque para eles é difícil de entender, né? Para alguns deles é um sonho, a ansiedade, né? Porque é o momento deles, porque assim, quando eu que trabalho hoje com inclusão, antes eu trabalhava com a inclusão social, né? Os meus alunos, eles tinham que ter aquela inclusão social. Os de hoje, eles vivem, assim, alguns só tem ali a PAI, né? Não tem um momento de lazer, porque falta muito ambiente de inclusão, né? Eu gostei muito do Beto Carreiro por isso, porque tem a parte, muito essa parte de inclusão, dos brinquedos serem bem adaptados. Porque, assim, até tem um projeto que eu vi de construir um parque com brinquedos adaptáveis, porque eles também amam esse espaço. E não tem, né? Eu acho que o novo Play Center, né, que se pode dizer assim, é importante ter esse espaço de inclusão. Igual você falou desse parque que abriu, que vai ter esses dois brinquedos, o valor do ingresso é um valor que a maioria da população é bem fora de questão, né? É um parque bem caro, tem os animais lá que interagem, que é bacana, tudo, mas ele é um preço muito alto. Então, o Play Center era acessível, né? Então, tinha as empresas que vendiam para os seus funcionários também, e tinha sorteio de ingresso nas rádios, né, também, que fazia todo o diferencial do Play Center, né? Então, eu acho que falta um parque, assim, que as pessoas possam ir, que tenham, porque, assim, fazer um parque, assim, maravilhoso, lindo, mas que as pessoas não possam ir, a grande maioria das pessoas também, né, é uma coisa só para uma parte
da sociedade, também acho que não seria bacana, né? Porque eu lembro que quando falou-se do Hopi Hari, o pessoal falou, vai fechar o Play Center porque o Hopi Hari vai pegar o público do Play Center, mas são públicos diferenciados, né? Nós fazemos Sim, excursão, os dois, mas é diferenciado, né? Então, o Play sim, Center tinha essa coisa sim. diferenciada, né? Então, aí no caso desse esse parque aí, o Animalia, eu também acho. A maioria das reclamações que a gente vê na internet é do preço mesmo, né? Tá um pouco salgado mesmo, né? O Sim. valor. E a parte de alimentação, né? Porque o Play Center você tinha aquela parte de alimentação, até você entrevistou as meninas, eu vi E, da parte de alimentação, era tudo muito bem feito, a logística do Play Center funcionava muito bem, porque eram muitos que iam para o Play Center, eram muitas excursões, eram muitas escolas. Quando ia Guarulhos inteiro. Então, nossa. era muita gente. Então, e não tinha esse problema de faltar alimento, né? Que falam que tá tendo, que pelo menos estava tendo, né? E tinha alimentação, e podiam levar o lanche, porque e Uhum. alguns também, e agora também que eu trabalho com a inclusão, tem alunos que eles não podem comer qualquer coisa, então eles têm que levar o lanche diferenciado deles, porque, né? E Sim. tinha, no Play Center tinha essa questão de todo mundo poder interagir, todo mundo poder participar. E é o que falta, né? Eu acho que precisa de uma pessoa de visão para fazer um projeto que seja agregador mesmo, né? Uhum. E você viu, né, nesse episódio passado que participou a Geisa e a Marli, né? Eu até perguntei para ela da pizza, né? A pizza do Play Center é uma delícia, né, meu? Todo mundo fala daquela Então, pizza. assim, Pizza Play, né? tudo era muito bom. Sorvete, Uhum. que era Sorvete. muito bacana. Você passava o dia ali e tinha tudo, né? Você não passava sufoco. Imagina quem vai com criança. E aí chega no Verdade. parque e não tem alimentação adequada, ou tem uma fila muito grande para você se alimentar. Isso tudo tem que ser pensado, porque é bacana ter vários brinquedos, mas tem que se pensar também na pessoa que está indo ali com criança, que está indo com uma pessoa que precisa de cuidados especiais, né? Então, Sim. tem que se pensar em tudo isso, né, na hora de se pensar no parque. Até vai ter um evento aqui no Brasil com os representantes da Disney, você está sabendo? Está tendo esse Ah, sim. burburinho? Sim, E sim. até falaram de repente, se vai ter uma Disney no Brasil, algo parecido aqui no Brasil, eu acho que no caso, se eles tivessem mesmo querendo investir, eles iam fazer tudo muito bem pensado, né? Em Sim. tudo, né? Mas que novamente seja algo que seja para todos, né? Que as pessoas possam ter acesso, né? E é muito Sim. bacana as escolas terem acesso, fazer algo que as escolas possam participar, possam interagir, que tenha algo educacional também bacana, mas que tragam, sabe, que tenha esse momento de interação com a sociedade. Eu acho bacana ter esse espaço de lazer que tanto faz falta. As pessoas, tanta coisa mais importante. Não, é importante o lazer. É importante aquela pessoa que está estressada, dela ir no brinquedo, dela passar um dia no parque e voltar fazendo. Isso é Verdade. importante para a introdução dos jovens, dos adolescentes, de conhecerem pessoas de outra cidade e falar de onde é, de como que é aquilo. Assim, lá no Beto Carreiro mesmo, é maravilhoso você ver os argentinos conversando com os adolescentes brasileiros e essa interação, e conversar, e lá no eles têm isso, tem aquilo. E assim, é importante para o país, para a sociedade, e para um todo, e um lugar que gera emprego, né? E que faça a sociedade, a roda girar, né? E é importante, sim. Eu acho que esse pessoal que diz, mas o parque é importante, porque se não fosse, a Disney não estaria aí há tanto tempo e Oh, cada vez maior, né? Fazendo esse sucesso. Eu acho que falta uma pessoa realmente de visão para que invista mesmo nessa área, né? Que é importante, sim. então, a Marcinha tocando nesse assunto da Disney, né? Teve esse burburinho que eles iam vir fazer o evento, né, lá para os lados lá do Hopi Hari, e que, poxa, será que tem
pode ser que a Disney quer construir um parque aqui, não sei o que, né? Aí teve uma matéria do Rap Fan, até na internet soltaram a nota que os diretores da Disney falaram que não, eles no momento eles não pretendem fazer nenhum parque, construir nenhum parque aqui na América, na América do Sul, né, onde a gente mora, nenhum lugar, nem no Brasil, nem aqui, né? Só que, recentemente, eu vi nos stories do Ale Costa, ele tá com um pessoal da Disney na foto. Eu não sei se tem alguma coisa aí, né? Resta de esperança. Entendeu? Vai saber, né? Então, vamos esperar, né? Quem sabe, né? Mas, assim, poderia ter, não é? Você acha que isso daí ia prejudicar? Eles dizem que os turistas daqui o maior público um dos maiores públicos da Disney são os brasileiros que vão lá, né? Mas você acha, Marcinho, que tendo uma Disney aqui não ia ser bacana para eles também? Ia, né? Lógico que ia. O país todo ia trazer turista, ia ser maravilhoso, ia girar a economia, ia visibilizar o país. E o brasileiro gosta de parque, o brasileiro iria. E o público que vai para a Disney é um outro público, né? Sim. É o público que tem, né, que tem aquela condição melhor e que consegue ir. Mas se tivesse aqui no Brasil, tenho certeza que as pessoas pagariam em 12 mil vezes, mas iriam. Verdade. E que o brasileiro gosta. E o brasileiro tem essa coisa diferenciada, como vocês tinham no Play Center, de saber tratar quem está ali. Desde as meninas que atendiam na lanchonete, do pessoal da limpeza que interagia, que ria quando a gente levava algum susto, e que brincavam. Tinha toda a equipe fazia com que aquilo fosse muito acolhedor. Então, ia ser muito diferente da Disney de lá e da Europa, porque ia ser uma coisa alegre, ia ter aquela alegria que só o brasileiro tem. É mesmo, ia ter mesmo. E assim, a Disney aqui ia ajudar bastante pessoas que têm problema com o avião, né? Porque tem gente que não tem coragem de ir, por causa que tem medo de voar, Sim, você não acha? sim. Com certeza. E assim, eles poderiam vir divulgar os novos filmes, a parte dos desenhos, aquela coisa das princesas, dos heróis, que as crianças ia trazer esse público infantil e adulto também, que os adultos também amam. Lá na PAI nós fazemos algumas coleções, porque nós fazemos algumas oficinas de artesanato. A minha oficina, por exemplo, de a gente faz estampa em camiseta, caneca, e nós trabalhamos, às vezes, fazemos algumas coleções de sublimação, a minha. E tem MDF, sabonete, e nós fazemos algumas coleções de cada oficina. Nós fizemos a coleção do Mickey, arrasou, sabe? Vendeu muito. O pessoal queria, e nós fizemos uma quantidade pequena porque não temos divulgação, né? Uma coisa assim, ali. Mas assim, todo mundo queria algo da Minnie, do Mickey. É uma coisa que é universal, todo mundo ama. Então o brasileiro ama. A Barbie, agora, que lançou o filme, foi Um um filme. sucesso a coleção de Barbie. Por exemplo, assim, isso é um exemplo assim, minúsculo perto do que pode ser, né? Algo muito, muito maior. Claro que tem público, claro que existe a possibilidade que você sabe, se tiver como investir, dá para fazer isso assim, né? Com certeza. E, e seria muito bacana. Eu acho eu acho que seria bacana conversar com as pessoas que fizeram o Play Center acontecer, que É mesmo. fizeram parte de tudo, desde o show, de tudo, para que faça realmente funcionar. E iria arrebentar, nesse caso, né? Existisse essa Vamos possibilidade. aguardar. Mas não custa Vamos. sonhar. Já começa já, meu. É igual no dia do anúncio, né? Pessoa aí, nossa, o pessoal ficou eufórico já, né? Play Center, Sim, vou comprar um Play Center, a Cacau Show, o pessoal sabe do poder deles, né? De grana, entendeu? Comprar a sim. marca, Play, entendeu? Então, e assim, uma curiosidade, você chegou a guardar alguma coisa do Play Center? Ou não chegou a guardar nada? Broche, camisa, uma coisa? Não, eu tinha alguns ingressos que eu guardei
e acabei me perdendo, né? Mas eu tinha ingressos, assim. O pessoal falava que eles ficavam com carimbinho, não tomavam banho uma semana para todo mundo saber que foi do Play Center. Eles falavam Tinha isso aí. que eles ficavam com carimbo. Era o Mas troféu. era muito bacana mesmo. E você falou você falou do passaporte aquela hora, né? Lembra que antigamente como é que era aquele grandão? Era um bem grande assim que vinha, né? Passaporte. Tinha aqueles furinhos É, assim. como se fosse um passaporte de viagem mesmo, né? Isso. Aí depois E era diminuiu, aquele né? Virou um show cartãozinho. muito Isso. bacana. Quando chegavam os ingressos da Noite do Terror, que era magnífico, que os alunos viam, assim, a gente entregando, era muito bom. Só lembranças Não, boas. Eu até pedi algumas fotos para os meus alunos e eu falei, né, que nós íamos falar sobre o Play Center. Eles, nós precisamos fazer um reencontro, que nostalgia, porque foram muitos alunos que se passaram, né, ao longo da minha trajetória no ProJovem e assim, foram muitos. Então, hoje eles são todos adultos, mas eles têm essa lembrança do Play Center muito forte na vida deles, né? E assim, o Play Center tinha aquela coisa de geração em geração, que nem o meu pai me levou, eu fui na adolescência, eu levei o meu filho, e agora meu filho, por exemplo, meu filho tem 26 anos, ele não, né, vai levar, quando ele tiver os filhos dele. Seria legal, ó, meu avô veio, minha mãe veio, né? Agora meu filho está vindo. Tinha muito isso, né? eu acho que o Play Center, já foi até comentado aí nos anteriores aí. Play Center deveria ser igual um parque de Ibirapuera, igual um sambódromo. Deveria ser um negócio ali que não era para sair dali, meu, entendeu? Né? Não, Era para ficar ali. Ali é o lugar do Play Center. Né? eu Deixa também prédio para acho. lá, faz prédio para lá. Tem espaço para fazer prédio, né? Eu também acho. Eu acho uma judiação, porque era uma marca, né, de São Paulo, de quando as pessoas chegavam em São Paulo e viam. Era à noite, né, quando nós chegávamos, que via os brinquedos iluminados. Era uma coisa tão linda, tão magnífica, que não dá para entender como pode ter acabado. Que se falassem para a gente, alguns anos atrás, que iria acabar, nós não acreditaríamos. E foi um sonho de um homem que construiu o Play Center, que é um sonhador, né? E que ainda Verdade. bem que ele foi esse sonhador que nos deu essa oportunidade de vivenciar tudo isso, né? Sim. E você chegou a ter vontade em alguma época de trabalhar no Play Center? Você via as meninas lá operando brinquedo, trabalhando assim. Você chegou a falar assim, putz, eu quero trabalhar aqui, ou você nunca. Não, era só brincar Quem mesmo e me pronto. tem, né? Ganhar para trabalhar ali. Olha, ainda ganhava, ainda tinha um salário. Não, eu achava que era uma coisa assim, porque muito fora da minha realidade. Eu achava que nós tínhamos, né, essa coisa, é uma coisa assim, para trabalhar ali tem que ser uma pessoa muito especial, tem que ter muita qualificação, muito. Então, nós tínhamos essa coisa de quem trabalhava ali. Até o meu primo, eu tenho um primo, o Marcos, o amigo dele fazia maquiagem dos monstros. Oh, E legal. ele contava que ele ficava, às vezes ele ia lá, como que você fez a maquiagem do monstro? Que incrível! A parte da Noite do Terror era muito um diferencial. As propagandas também, né, que apareciam e fazer todo mundo ter vontade de estar ali mesmo, né? Sim, Era um sim. sonho. E toda vez chegava um brinquedo diferente também, né? Era aquela, né, comercial. Não perca a chegada do Evolution, do Super Drop, entendeu? E era rápido nas comerciais, lembra? Era coisa rápida, assim, É, 5 minutos, 10 aí segundos. você fala, eu tenho que ir, eu tenho que conhecer esse brinquedo novo, né? E hoje em dia, você imagina com a internet que o pessoal filma essas montanhas russas fantásticas, até tem um vídeo dos brinquedos mais assustadores, né? E Sim. imagine hoje em dia o que seria o pessoal divulgando o Point, o pessoal, estou aqui no Play Center, olha, ia ser que às vezes o pessoal fala, mas agora é outra geração.
Não, essa geração ia amar o Play Center com toda certeza. É mesmo. Aquela iluminação, né? A iluminação de hoje, né? De LED. Imagina, que da hora que ia ser. Sim. E com a Nossa, evolução de hoje em dia, ia ser muito, muito bacana mesmo, com tudo informatizado, desde a entrada até a praça de alimentação, é muito bacana. E o e carinho uma com os professores, que tem que continuar. é verdade. E assim, por exemplo, na época do Play Center lá, você ia com eles, assim, aí quando dava 20 horas, não no último dia que você foi, mas nos outros dias, 20 horas fechou os brinquedos. Como é que era como é que era a programação ali? Você ia para o ônibus, esperava todos, tinha chamada, como é que era para ir Cada embora? professor, nós ficávamos responsáveis pelos nossos alunos. Então, nós marcávamos de um ponto de encontro, né, para Uhum, que eles nos encontrassem em um determinado local. Era geralmente onde os professores ficavam mesmo, os armários, e aí os sei. alunos iam e íamos mandando mensagem, sempre tinha um aluno responsável que estava com uma turminha, e nós íamos mandando mensagem. Aí eu mandava mensagem para todos os alunos, estamos aqui. Mas eu ficava junto com os meus alunos, então para mim era muito fácil, né? Porque Ah, eu me divertia com eles, eu curtia o parque com eles. Então, era a galinha com seus pintinhos, assim, né, dourados. Então, onde eu estava, eles estavam todos juntos, porque eles curtiam comigo. Era só aqueles que gostavam mais de namorar um monte de menina, então eles ficavam um pouco mais longe, mas eles gostavam era divertido para eles verem a professora no brinquedo, né? com Era certeza. legal para eles. Então eles ficavam juntos, então nunca tive problema, nós só tivemos esse problema do menino que era de outra excursão que entrou no nosso ônibus. E a professora percebeu, já chegando no bairro dos Pimentas, mas conseguimos falar. Ela ficou até de madrugada esperando o pai do menino. Aí o pai Tá do vendo? menino foi e imagina esse pai, o Nossa, desespero dele, sabendo que o filho vai olha, parar em outra cidade. verdade. Olha, Imagina. do outro lado praticamente, né, de São Paulo. Sim. Caramba. Ele ficou até de madrugada. E o desespero das professoras, gente, e agora? Como que a gente não percebeu que tinha um menino diferente? Porque acharam que era meu filho, como eu tinha ido para outro ônibus, e aí que Aham. foram perceber, mas deu tudo certo, graças a Deus, as professoras do ProJovem eram bem responsáveis, e aí ela ligou para o pai, e o menino também, ele tinha na época 11 anos, ele não percebeu que ele estava em um ônibus diferente, né? Tava todo Então emocionado é ali na hora. complicado. É. E você chegou Ele a. tinha ido pela primeira vez. Uhum. Ele ficou, né? Que não sabia nem. Ele tava com o Play Center na cabeça, que ele nem viu o ônibus. Né? Eu acho que ele estava tanto vivendo aquele sonho que ele saiu assim, então. Esse ônibus é da mesma cor do meu? Porque colocava assim o nome da escola na frente do ônibus, né? E nós Uhum. conferíamos, nós levávamos lista e conferia aluno por aluno várias vezes. E depois desse episódio a gente ficou com muito medo de acontecer de novo, de esquecer algum aluno lá, mas graças a Deus nunca aconteceu. Ainda bem. E quando tinha o teleférico, você chegou aí nele? Você gostava? Você tinha problema de altura? Fui no Você chegou a andar? teleférico. Era muito legal, dava para ver São Paulo inteiro. Eu fui no teleférico quando era mais na minha infância mesmo. Eu me lembro que a minha saudosa mãe foi comigo e ela se divertiu muito. Que quando a empresa levava, a minha mãe, eu tive a oportunidade de ir com a minha mãe, de ir com as minhas tias, com os meus primos, com os meus irmãos. Então, eu vivi muito o Play Center, né? Então, era muito bacana. Aquele escorregador gigante era muito legal também. E a gente fica Ciclone. pensando, né, onde estão esses brinquedos? Nossa, era muito da hora mesmo o Ciclone. Nossa, grandão, né? E você tocou no assunto claro do Labamba. Só uma perguntinha, uma curiosidade. Você chegou a cair ou no dia o operador foi calmo com você? Porque geralmente ali os operadores faziam o cara cair ali, viu? Eu sempre Segura. caía, porque você imagina eu adolescente, a peste que eu era. Então eu bagunçava muito.
Quando eu fui como professora, eu era tão comportada que eu fui lá pro palco, né? Então, mas imagina a minha adolescente. Aí eles tiraram uma sarro da minha cara mesmo, e eles riram muito porque eu caía. Todas as vezes eu caía, feio bonito. Ai, que da hora. Nossa, que saudade, né? Play Center era muito bom, não era pra ter acabado. Mas vamos torcer, né? Marcinho que volte, né? E, pelo menos um parecido, né? Com esse Sim, que tinha. e tinha uns shows também no Play Center, né? Os sons do quê? Shows, tinha alguns shows, não tinham, de artista? Tinha shows, né? Tinha também as festas noturnas. Você chegou aí a alguma festa noturna? Ou não? Não, eu só fui na Noite do Terror mesmo, mas eu me lembro que tinha alguns shows, eu morria de vontade de ir nesses shows, nessas festas noturnas, que o pessoal Uhum. falava que era muito divertido, muito legal. Imagina, hoje em dia, ia virar noite, Nossa, meu. ia funcionar de dia e de noite, Play Center. Sim, a marcante que eu não esqueço que eu trabalhei à noite foi a E-Force, né? A E-Force, meu, lotou muito o parque, fecharam até os portões lá, o pessoal tava querendo invadir. Eu trabalhei no Nossa, catequista, né, à noite, né? E muita gente tocando aquele DJ, aquelas músicas altas lá, nossa, e o brinquedo rodando, você quase dormindo no comando. Mas ali é da hora, foi da hora ali, viu? Só se divertiu. Nossa. eu imagino, eu imagino. Ah, eu só tenho lembranças boas, só coisas boas mesmo para falar do Play Center. Era muito, era extraordinário aquele lugar, né? Era só alegria mesmo. Sim. Foi muito, muito bom. Eu me diverti muito. Tinha uma imagem legal também que eu nunca esqueço. A primeira vez que eu estava indo, né, ali no metrô, ali no terminal Barra Funda, ali, sabe, na rodoviária, quando você saía do metrô e ia em direção ao local do parque, você viu o Enterprise subindo, assim, ó. Lembra do Sim, Enterprise? Meu, nossa, aquela imagem não sai da cabeça. Assim. Falei, nossa, tá funcionando já o parque. Mano, que da hora, mano. Era muito legal, né? Pô, muito poxa, legal. faz muita O falta. Mas Colosso também. Eu me lembro muito do Colosso, era um sonho. E daquela boneca, era Eva, né? Que falava, boneca, Eva está grávida, nossa boneca, venha ver a Eva grávida. era muito da hora. Mas vamos torcer, né? Vamos torcer para que isso volte, pelo menos parecido, né? Sim, que tenha essa sessão nostalgia que era o diferencial do Play Center. Sim, sim. É isso aí, galera. Essa aqui foi a Marcinha Cristina, que curtiu muito o Play Center, um episódio bem bacana. Quero agradecer, tá, Márcio, sua participação. Muito obrigado por participar e fique ligado aí que vai ter outros podcasts aí com mais uma galera bem bacana vindo por aí também, tá bom? Foi um prazer, eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela oportunidade de me fazer relembrar esses momentos incríveis. Muito obrigada mesmo por essa oportunidade de falar do Play Center. Espero que as pessoas ouçam, vejam e pensem na possibilidade do retorno do Play Center, que é muito, muito bacana. E um beijo para toda a galera de Guarulhos, para todos os meus alunos, para toda a minha família, para o meu filho Lucas, Enzo, para o meu esposo, Eduardo, e todo mundo que vai acompanhar esse episódio que é tão especial que nós fizemos de coração. E E, precisando, estou aqui à disposição. opa, bacana. É isso aí, galera. Então, ótimo dia para vocês. Continuem aí no canal. Tchau, tchau. Boa tarde. Tchau, Márcia. Tchau para vocês. Beijão.